Oi, pessoal, começando mais um vídeo aí para colocar no nosso canal no YouTube, tá? Aproveita, se você ainda não segue, vai lá, segue, marca o sininho para ficar por dentro aí das novidades, dos vídeos. E agora eu vou começar uma série de 3 vídeos para que a gente trabalhe bem direitinho uma situação que é muito recorrente nas provas da IBFC, tá? E que muito provavelmente tem uma grande chance de fazer parte da nossa prova do TJPR, tá? Então a IBFC gosta muito dessa parte de sequência, e nessa parte de sequência, uma das situações que é mais cobrada é quando a gente tem uma sequência cíclica, ou seja, acontece alguma coisa que fica acontecendo, 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 e como existe esse padrão, essa regularidade, tem como a gente identificar um determinado elemento lá na frente. E aí, esse tipo de situação, pessoal, esse tipo de sequência cíclica, ele pode ser, pode vir uma sequência de números, pode vir uma sequência de letras, pode vir uma palavra de forma repetida, pode ser, inclusive, por exemplo, assim, um conjunto de palavras, digamos, eu tenho eu amo Caruaru, eu amo Caruaru, eu amo Caruaru. Então, eu poderia ter uma sequência de palavras que está sendo repetida. E aí a gente tem que observar qual a sequência que a questão relaciona. Porque, por exemplo, eu amo Caruaru é uma sequência de letras, de 3 palavras, que forma também uma sequência de letras. Então, a gente teria que identificar, poxa, ele está querendo saber a letra que está na posição tal ou a palavra que está na posição tal, tá? Então, nessa situação, eu amo Caruaru tem 3 palavras, mas se ele quiser, por exemplo, dizer a letra que está em determinada posição, aí a gente ia ter que somar as letras de Eu Amo Caruaru, porque essa sequência, a quantidade de elementos da sequência seria a soma dessas letras, tá? Então, eu preparei 3 vídeos com situações e vou disponibilizar os 3 hoje no canal, tá? E aí a gente vai trabalhar. Cada vídeo é uma etapa, um passo para consolidar esse conhecimento do assunto de sequências cíclicas, porque é muito comum, a IBFC gosta muito, e tem chance de, no dia da tua prova, aparecer uma questão desse tipo. Então, bora lá. Qual é a questão que eu trouxe aqui como modelo para que a gente domine esse assunto? O professor Eduardo Cabral começou a escrever sem parar a palavra IBFC, conforme mostrado abaixo. IBFC, 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 tá? E qual é a pergunta? Qual é a necessidade? O que é que a gente precisa saber? Qual é a letra que está na posição 3, 7 e 8? Ou seja, eu tenho uma sequência de letras de forma repetida aí, da palavra IBFC, e eu quero saber qual é a letra que está na posição 3, 7, 8. Ou seja, pessoal, veja, todas as vezes que existe uma sequência cíclica, quer sejam números, quer sejam letras, pode ser figuras, imagens, símbolos, a gente tem que identificar o padrão. Ou seja, o que é que eu tenho que está se repetindo de forma cíclica. Claro que nessa questão já foi dito que a palavra IBFC é que está repetida. Então, esse trabalho que em algumas questões a gente tem, que seria identificar o que está se repetindo, nessa questão já veio de bandeja para a gente, já foi servido para a gente. Ou seja, nessa questão aqui, já foi informado que o que está se repetindo é a palavra IBFC. Massa. Então, esse é o primeiro passo, identificar quem está se repetindo. Identifiquei, aí eu vou observar quantos elementos tem essa situação que se repete. Nesse caso aqui, a gente observa que tem 4 elementos. 4 elementos. Certo. E aí a gente vai ter que resgatar aqui qual é a posição que a gente quer descobrir. É a posição 378. Então, a gente vai vir aqui, pessoal, ó, 378, que é a posição que eu quero descobrir, e vamos dividir pela quantidade de elementos que essa minha sequência, que se repete indefinidamente,
tem, nesse caso aqui, 4. Então, eu tenho 37. 37 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Sobrou 1. Baixei o 8. 18 dividido por 4 vai dar 4. Então, o que é que a gente tem aqui? 4 vezes 4, 16. Sobrou o quê? Sobrou, o nosso resto aqui vai ser 2. O que é que significa esse cálculo que eu fiz? Eu estou querendo identificar quantas vezes eu repeti essa palavra IBFC, 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 IBFC. Ou seja, com essa informação, eu tenho 94 repetições. Se o resto fosse zero, significa que eu tenho uma quantidade completa de repetições. E perceba, observe que esse é um ponto que muitas pessoas erram. Se o resto for zero, ou seja, não houver resto, eu tenho uma quantidade completa de ciclos. E qual é o elemento, então, Eduardo? O resto sendo zero, sempre vai ser o último elemento da minha sequência. Então, se o resto fosse zero, seria o último elemento da minha sequência. Mas nesse caso, houve um total de 94 repetições. Houve um total de 94 repetições. E aí o que é que ocorre, pessoal? Eu precisei continuar fazendo uma nova sequência. Eu comecei um novo ciclo. Por quê? Porque houve resto. Isso significa que foram 94 vezes a palavra IBFC e eu ainda tenho o resto 2, significa que eu ainda andei 2 passos. Então, eu andei um passo, eu andei o segundo passo. Ou seja, 378, a posição 378, eu fiz o quê? 94 vezes a palavra IBFC e ainda dei 2 passos. Eu fiz o I, eu fiz o B. Então, significa que a letra que está na posição 378, a letra que está na posição 378 é a letra B. Tá certo, gente? Perfeito? Então, lembra comigo aqui. Identifica qual é o padrão nessa questão. As questões que a gente vai trabalhar nos 3 vídeos de hoje, a gente já vai ter o padrão definido, que eu já vou trabalhar essa parte com vocês. Mas um desafio a mais, uma situação, e aí eu trago depois no vídeo posterior, é identificar qual é o padrão, qual é a quantidade de elementos que tem aquela minha sequência. Identificar qual é a sequência que é cíclica, que se repete. Uma vez identificado, pega a quantidade de elementos que tem, observa qual é a posição que quer, divide pela quantidade de elementos que a minha sequência tem. O quociente vai ser a quantidade de repetições daquela expressão, daquele conjunto de números, de imagens, de símbolos, de letras, de palavras. E o resto identifica que eu iniciei um novo ciclo e vai me indicar a quantidade de passos. Lembrando, quando o resto for zero, é porque eu tenho uma quantidade completa de ciclos, então seria o último elemento da minha sequência do meu padrão. Tá certo, gente? Então, primeira questãozinha aí resolvida, reflita. E aí, o que é que eu trago para vocês que a gente vai iniciar a próxima questão com essa resolução, com o resultado. Aproveita o que a gente viu, treina. Pega para a palavra IBFC, vai aí, papel, lápis na mão, IBFC, pega a palavra IBFC, certo? E procura qual é a letra que está na posição 121, que está na posição 742, que está na posição 889. Tá certo, gente? Faz esse desafio aí para a gente consolidar o conceito. Na próxima aula
desse tópico, no próxima questão que eu vou resolver, eu vou trazer uma novidade que a IBFC utiliza. O que é que ela pode pedir diferente? E aí vocês vão observar que com esse conhecimento, e aí a gente pode ter uma alteraçãozinha e a gente vai dominar bem esse assunto. Tá certo, gente? Lembrando que se você ainda não está seguindo aí o canal, segue, tá? Marca o sininho lá para ficar sabendo das novidades, das questões. E lembrando da nossa isolada, a gente vai ter uma isolada completa de raciocínio lógico, top, com todo o detalhe, tá? Que vão ser 10 aulas ao vivo, mais vários vídeos extras complementares com a parte teórica, tudo, com todo o apoio e acompanhamento para tirar dúvida, porque eu sei que raciocínio lógico é um assunto que muita gente tem dificuldade. E como nessa prova do TJ, a gente tem que, da parte geral, que compõe português e raciocínio lógico, acertar 11 de 15 questões, a gente não pode brincar, tá? Então aproveita aí, tá certo? O valor da isolada até a data de 16 de julho, hoje, é R$ 105 no Pix e 120 no cartão, tá certo? Fala comigo pelo Zap, olha aí o Zap, qualquer dúvida, fala comigo. Me segue no Insta, me segue no YouTube, marca o sininho para saber das novidades, tá certo? E já já eu vou colocar o vídeo 2 desse assunto. Vão ser 3 vídeos dessa parte de sequência cíclica para a gente resolver qualquer questão que venha desse assunto. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito. Qualquer coisa, bota alguma pergunta aí no comentário, se tiver alguma dúvida, manda um zap para mim. É um prazer ajudar, é um prazer estar com vocês aí, tá? Então manda um zap se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, conta comigo. Tá certo, gente? Tranquilo? Abração, até o próximo vídeo.